Hoje estudaremos a Epístola de João, o testemunho de João Batista. Antes de iniciarmos aqui mais um estudo, vamos proclamar e agradecer a Deus por mais um dia, de estudo, que Ele está honrando, o próprio nome, para que nós possamos estar aqui vivos, pregando a sua palavra. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa esperança em crer em seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como nosso Salvador, para que possamos levar a sua palavra, para que possamos honrar o seu nome em todos os lugares pelos quais passamos. Essa bela epístola nos seja hoje ensinada para cultuarmos ainda mais o teu nome em glória. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Hoje trataremos a partir do versículo 15 do capítulo 1 do livro de João. Então, apenas trazendo um pouquinho, na primeira parte ali da epístola, dos versículos 1 a 14, João nos apresentou a identidade divina de Jesus. Falou sobre sua encarnação, sobre a oferta de filiação divina, para que todos pudessem crer. Ele declarou que precisamos receber a Jesus, e ele é a luz, ele nos revelou o ministério do Verbo que se fez carne. E ele disse ao final ali no verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Agora, então, João Batista, a partir do versículo 15, ele vai declarar a sua relação com Jesus, ele vai testemunhar a respeito da identidade, da missão de Cristo. E este não é um propósito exclusivo de João Batista, Ele é apenas um exemplo pelo qual devemos seguir. Então, João vai iniciar em João 1,15 dizendo: João, testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, nesse verso aqui, João Batista está testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Ele faz referência a uma declaração que ele mesmo já havia feito, anteriormente, afirmando que ele vem depois dele, que ele tem preferência, que ele tem preeminência sobre ele. Por quê? Porque ele é anterior a João. Então, essa declaração de João Batista é significativa por várias razões. Primeiro, ele mostra a humildade de João Batista ao reconhecer a superioridade de Jesus. Então, embora João fosse conhecido, fosse respeitado como um profeta, como um mensageiro de Deus, ele reconhece que Jesus é maior do que ele em posição e autoridade. Além disso, João Batista está enfatizando a eternidade de Jesus. Ele declara que Jesus é aquele que foi primeiro do que eu, ou seja, indicando que Jesus existia antes de João. Então, mesmo que João tenha nascido antes dele, na ordem cronológica, por assim dizer, humana, essa afirmação destaca a natureza divina de Jesus Cristo, sua pré-existência, sua eternidade, que ele já existia antes da fundação do mundo. Então, ao afirmar que Jesus tem preferência diante de João, João Batista reconhece que Jesus tem uma posição única e especial. Ele está anunciando: Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus enviado por Deus para o quê? Cumprir toda a obra da salvação. E ele está preparando o caminho para que as pessoas reconheçam a importância, reconheçam a supremacia de Jesus. Esse testemunho de João Batista sobre Jesus, ele é significativo justamente porque ele estabelece a base para o ministério de Jesus, a revelação da sua identidade como Filho de Deus. Então ele vai nos convidar a crer em Jesus, a reconhecer sua posição preeminente como Senhor e Salvador, e é um lembrete poderoso de que Jesus é antes de nós, antes de qualquer um de nós. Ele é maior do que nós e ele merece toda a nossa devoção e a nossa adoração. No livro de Marcos, falando sobre o mesmo versículo que João, o próprio Cristo demonstra ainda mais a soberania do Senhor, dizendo em Marcos 1, versículo 7, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de
curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então, a expressão aqui de João Batista, de que ele não é digno nem de curvar-se e desamarrar a correia das sandálias de Jesus, é uma declaração de humildade extrema. Na cultura da época, desamarrar as sandálias de alguém era uma tarefa reservada a servos e os servos mais baixos. João está enfatizando aqui sua própria insignificância comparada a Jesus. Ele está indicando que eu sou indigno de realizar um serviço tão humilde a Jesus, de sequer estar no mesmo ambiente que ele. E esse verso nos leva a refletir sobre a humildade, sobre a submissão que devemos ter diante de Jesus. Ele nos lembra de que não devemos nos exaltar ou buscar nossa própria glória, mas reconhecer a grandeza de Jesus, de honrá-lo como nosso Senhor. E aí, João 1 continua falando nos versos 16 e 18: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esses versículos aqui são uma continuação do testemunho de João. João era chamado também de evangelista, né? Então, ele vai tratar da importância de Jesus Cristo. Então, no verso 16 aqui, ele afirma: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. O que é que significa? Significa a generosidade, significa a abundância da graça que é concedida através de Jesus Cristo. E quanto à plenitude, está se referindo à plenitude do amor, da misericórdia, da salvação que Jesus traz. Todos nós, como seres humanos, nós somos beneficiados pela graça de Deus, que é manifestada em quem? Na pessoa de Jesus. E no verso 17, João faz uma comparação entre a lei dada por Moisés e a graça e a verdade que vem por meio de Jesus. A lei, ela representada, né, na pessoa de Moisés, ela tinha um papel importante na revelação da vontade de Deus e na demonstração do pecado. A lei, então, ela apontava para o pecado dos homens. No entanto, a graça e a verdade, elas são trazidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A graça, ela se refere ao favor imerecido de Deus, sua bondade e perdão. A verdade, ela está relacionada à revelação completa de Deus em Jesus. A verdade absoluta, verdade definitiva. Portanto, Jesus é a manifestação plena da graça e da verdade de Deus. E no verso 18, João enfatiza que ninguém jamais viu a Deus diretamente, mas Jesus Cristo, o Deus unigênito que está junto ao Pai, ele tornou conhecido. Então, Jesus é a revelação visível de Deus, é a imagem perfeita do Pai. Então ele veio para nos mostrar quem Deus é e como nós podemos o quê? Conhecê-lo. Por meio de Jesus, podemos entender a natureza, os atributos, o caráter de Deus de uma maneira única e profunda. Então, em resumo aqui, esses versículos, eles vão destacar essa importância de Jesus como a nossa fonte de graça, a fonte da verdade, a fonte da revelação do próprio Deus. Então, eles afirmam ali claramente que por meio de Jesus nós somos o quê? Abençoados com abundante graça de Deus. Jesus é o cumprimento da promessa, é o meio pelo qual a salvação é oferecida à humanidade. E aqui nós podemos notar um apontamento teológico muito importante, que é sobre realidade, né? Como cristãos, nós sabemos que Deus existe. Mas o que é que significa? O que é que implica você dizer que Deus existe? Significa você dizer que Deus existe por si mesmo, que ele não depende de qualquer outra coisa para sua existência. Que Deus, então, é autossuficiente, ele é a fonte da existência. Além disso, também reflete o que? A multiplicidade de Deus, se referindo o quê? À Trindade. Ou seja, a doutrina cristã que afirma que Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade, ela afirma para a gente que há uma única essência divina, mas ela é compartilhada por essas três pessoas distintas. Logo aí, o que nós devemos ter é que o nosso Deus, ele é autoexistente, ele é absoluto, ele é uno, porque ele é único, unicidade, mas ele é múltiplo também. Ele subsiste em três pessoas. Por isso que a graça declarada por João Batista, firmada em Deus na pessoa de Jesus, é uma graça única, na medida que é firmada pelo próprio Deus Trino. Então, na teologia, nós podemos aprofundar, né, em cada um desses aspectos, dessas características,
mas aqui a gente acaba não tendo tanto tempo, né? Mas já deixa registrado aí, não esqueça disso. Então, quando alguém te perguntar em qual Deus você crê, diga com veemência aí, num Deus autoexistente, num Deus absoluto, num Deus uno, num Deus múltiplo, que é a única essência subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a aplicação desses versículos aí 16 a 18? Bem, para nós aqui é reconhecer e receber o que é a graça de Deus que é manifestada em Jesus Cristo. Nós devemos buscar uma compreensão mais profunda de quem Jesus é e como ele se revela para nós. Então, esses versículos aí eles vão nos convidar a viver o que? Em resposta à graça de Deus, caminhando na sua verdade, compartilhando o conhecimento de Deus com outras pessoas. Em Jesus encontramos, como é dito por João, plenitude de vida, perdão, redenção, um relacionamento transformador com Deus. E aí podemos notar que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, dizia o seguinte: 1 Coríntios 1, versículos 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então aqui o apóstolo Paulo ele está expressando sua gratidão a Deus pelos coríntios e pela graça que Deus concedeu por eles por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo vai reconhecer que a graça de Deus é a fonte de bênçãos, de enriquecimento que os membros ali de Coríntios experimentaram. Então, Paulo começa afirmando que sempre devemos dar graças a Deus pelos outros, né? Então, isso daí vai refletir o quê? Gratidão constante por causa do trabalho transformador de Deus na vida dos crentes ali em Corinto que ele está mencionando, mas é a mesma atitude que João Batista tem e a qual nós devemos ter. Reconhecer que é pela graça de Deus que somos capazes de ter uma vida de fé, de ser parte do corpo de Cristo. Paulo também vai enfatizar aqui que o enriquecimento na graça de Deus, ele é abrangente, ele envolve todas as áreas da vida dos crentes. Esse ponto ele é extremamente importante também na teologia criacionista. Por quê? Mais uma vez, o fato de dizermos declaradamente o quê? Que em Gênesis 1, no princípio, Gênesis 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Implica em sabermos que Deus criou todas as coisas, como é dito na teologia, ex nihilo, ou seja, que do nada se fez. E do mesmo modo que a graça de Deus é abrangente aí na vida do homem, devemos saber que o caráter da criação de Deus é abrangente. Isso significa que não cremos que o mundo foi feito por meio de um caos, por meio de uma explosão ou por meio de qualquer uma invenção científica. O mundo foi feito por Deus de forma abrangente. Isso é o cosmos, é o tempo, é o espaço, tudo de maneira extensiva. E Deus não criou apenas coisas concretas, mas ele criou coisas também imateriais, ou seja, coisas que não podem ser tocadas, não podem ser vistas, como os nossos sentidos físicos, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas memórias, as nossas crenças, os valores que temos, os sonhos, os ideais, os princípios. E nós temos a certeza disso porque acreditamos na realidade firmada por Deus, que é uma realidade totalmente religiosa. É uma relação inevitável que temos com os atos criativos de Deus, o que implica que Deus governa todas as coisas, que a nossa dependência é de Deus, que a revelação do Senhor para que o conheçamos é firmada por Ele próprio e Ele sustenta tudo que existe. Por isso que quando Paulo e João dizem que a graça nos abençoa, é no caráter de um crescimento espiritual significativo, é uma compreensão profunda da verdade de Deus, é uma comunhão íntima com o próprio Deus. Então, esses versículos vão nos lembrar da importância da graça de Deus em nossa vida. É pela graça que somos salvos, reconciliados com Deus e capacitados a viver uma vida transformada. Então, devemos ser gratos a Deus por sua graça abundante em nossas vidas. E aí continua João 1, versículos 19 e 20. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. Aqui João, né, se referindo a João Batista, que foi enviado
né? Ali foram enviados nesse contexto ali vários judeus para interrogar a João Batista. Então os judeus enviaram ali sacerdotes, levitas, fariseus de Jerusalém para descobrir quem João Batista era, qual era a sua identidade. Então, quando foi questionado aqui sobre sua identidade, João Batista foi claro, foi direto em sua resposta, ele confessou abertamente: eu não sou Cristo. Aqui ele nega ser o Messias prometido, aquele que era esperado como Salvador enviado por Deus. Então, João Batista queria deixar claro que ele não era a figura messiânica aguardada pelo povo judeu. Então, esses versículos, eles destacam o papel de João Batista como precursor de Jesus Cristo. Ele era um mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho do Messias. Então, como profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, no livro de Isaías, né? A voz do que clama no deserto. Então, embora fosse ali altamente respeitado e tivesse um ministério influente, João Batista reconheceu a sua posição, reconheceu a sua função em relação a Jesus. Ele estava ciente de que a sua missão era única, apontar para o verdadeiro Messias que viria depois dele. E ele continua. Só um minutinho aqui. Desliga aí para mim. Pode desligar, acho que ele está com problema. E aí João continua nos versículos 21 e 22 dizendo: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então aqui continua a narrativa, né, dos judeus interrogando a João Batista, né? Eles fazem a ele uma série de perguntas sobre a identidade dele. Primeiro pergunta se ele era Elias. Isso ele está se referindo ao quê? A Malaquias 4, versículos 5, né? Que lá previa o quê? A vinda de Elias antes do dia do Senhor. Vamos ver esse versículo. É dito lá em Malaquias, né? 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então João respondeu negativamente, deixando claro: eu não sou a reencarnação do Elias, ou a própria pessoa de Elias. Em seguida, os judeus perguntaram a ele: então, tu és o profeta? E essa pergunta estava relacionada a outra profecia. Profecia de Moisés, lá em Deuteronômio 18, 15, onde é prometida a vinda de um profeta semelhante a Moisés. Vamos ver. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Mais uma vez, João Batista nega ser o profeta esperado. Essas perguntas dos judeus, elas refletem o quê? A expectativa messiânica, profética, que existia entre eles na época. Eles estavam esperando a vinda do Messias e de outros personagens proféticos, como Elias, um profeta semelhante a Moisés. No entanto, ali, João Batista nega ser qualquer um desses personagens. João Batista estava ciente da sua missão como precursor de Jesus, mas ele não pretendia assumir essa identidade que não lhe pertencia. Além disso, ali essa passagem vai enfatizar justamente a identificar corretamente quem Jesus é, era apontar. Então, quando João Batista nega ser Elias ou profeta, ele redireciona a atenção para o verdadeiro Messias que estava prestes a se manifestar. Então, ele estava preparando o caminho para Jesus. Sua negação ali de outras figuras importantes vai reforçar o quê? A singularidade, a centralidade de Jesus Cristo. E nós devemos o quê? Reconhecer essa singularidade de Jesus como único Messias, como o Messias prometido, e a importância de identificá-lo corretamente. Então, assim como João Batista negou ser alguém além de si mesmo, nós devemos o quê? Rejeitar qualquer tentativa de diminuir a supremacia e a identidade única de Jesus. Devemos conhecer a sua palavra, proclamar Jesus como o Filho de Deus, como Salvador e o único caminho para a salvação. Mas os judeus continuaram questionando a ele. Nos versículos 22 e 23, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endiretai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, após as perguntas dos judeus sobre a identidade de João, eles pedem que ele próprio descreva quem é você. Eles querem saber como responderão aqueles que os enviaram.
Então, em resposta ali, João Batista vai citar Isaías 40, verso 3. Ele se descreve como a voz do que clama no deserto. Ele declara a sua missão de preparar o caminho para o Senhor. E ao se identificar ali como a voz do que clama no deserto, João ele está se referindo à sua função como mensageiro divino enviado por Deus, proclamando a mensagem importante, que sua mensagem era de arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Ele chamava as pessoas para endireitar seus caminhos, se arrependerem de seus pecados, se voltarem para Deus, a fim de estarem o quê? Prontas para receber o Senhor. Então, ao citar ali Isaías, João Batista ele vai destacar a sua conexão com as profecias do Antigo Testamento que antecipam essa chegada dele, que reconhece sua missão como parte do plano, do propósito de Deus para cumprir essas profecias, para preparar as pessoas no cumprimento dessas promessas. Vamos ler aqui, então, Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, assim como João Batista clamava no deserto, também somos chamados a endireitar nossos caminhos, a nos arrependermos de nossos pecados e a nos voltarmos para Deus. Devemos o quê? Estar atentos, abertos para receber Jesus em nossas vidas, prontos para segui-lo, obedecendo à sua vontade. Além disso, esses versículos vão nos desafiar a sermos o quê? Mensageiros de Deus, como João Batista foi. Ou seja, proclamar a mensagem do Evangelho, chamar pessoas ao arrependimento, apontar para Jesus como nosso único Salvador. Por isso, podemos ser vozes que clamam em nossos próprios contextos, compartilhando amor e verdade de Deus ao nosso redor. E aí João continua no versículo 24 a 28. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui os fariseus que foram enviados para interrogar João Batista vão questionar por que é que ele está batizando? Que ele não era Cristo, ele não era Elias, não era o profeta. Em resposta, João esclarece que seu batismo é com água, mas ele aponta para alguém que está no meio deles, mas eles ainda não o conheciam. Ele se refere a Jesus que viria depois dele, mas que é superior a ele em posição em dignidade. João reconhece, como já vimos anteriormente, a própria insignificância comparada a Jesus. Ele afirma: eu não sou digno de desamarrar, né, as correias das sandálias de Jesus. Então João sabe que o seu batismo com água é apenas um sinal externo de arrependimento. Então, enquanto Jesus iria trazer um batismo muito mais significativo, um batismo transformador, que é o batismo do Espírito Santo. Então, João Batista vai enfatizar que Jesus é o Messias esperado, o escolhido de Deus, que estava presente no meio deles, embora ainda não fosse amplamente reconhecido por eles. Então, ele prepara o terreno para que as pessoas possam se voltar para Jesus, reconhecendo sua autoridade, sua importância. Então, esses versículos revelam a diferença entre a função e a identidade de João Batista e Jesus. João Batista era um mensageiro, o precursor que prepara o caminho, enquanto Jesus era o próprio Messias, o Filho de Deus, que veio para salvar e redimir a humanidade. Né? Então, assim como João Batista aponta para Jesus, também devemos ter o mesmo apontamento para as pessoas, para que Jesus é o único Salvador, para que sejamos o quê? Humildemente reconhecedores da superioridade de Jesus em nossas vidas e estarmos dispostos a seguir todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos em obediência. Então, esses versículos vão nos lembrar dessa importância de reconhecer a presença de Jesus entre nós. Ele está presente no meio do seu povo, mesmo que nem todas as pessoas o reconheçam. Devemos, então, estar aí abertos, atentos, para encontrar e conhecer a Jesus em todos os itens da nossa vida diária, permitindo que ele transforme cada movimento, transforme o nosso coração e direcione o nosso caminho.
Lá em Lucas, há uma declaração de Cristo que diz: Então o Senhor lhe declarou, Lucas 11, 39, 44 e 53. Vós, fariseus, purificais o exterior do corpo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Jesus aqui ele está criticando a atitude dos fariseus de se preocuparem apenas com aparência externa de justiça, de pureza, enquanto os corações deles estavam cheios de ganância, cheios de maldade. Então ele vai exortar ali aqueles fariseus a darem esmola, a praticar a generosidade com o que possuem. Por isso seria um sinal aí sim de um coração contrito, verdadeiramente limpo, transformado, mas não fazendo para que as pessoas externas vejam, mas sim fazendo para um sentimento transformador do Espírito Santo na sua vida. E relacionando esse texto aqui de Lucas com João, nós podemos destacar a figura de João Batista como o precursor lá de Jesus. Ou seja, tanto em Lucas quanto em João, nós vemos a crítica a líderes religiosos por sua hipocrisia. Ou seja, a ênfase na identidade e missão de João Batista é de preparar a Jesus Cristo, não de uma glória pessoal, particular. Então, ambos os trechos mostram a resistência dos líderes religiosos à mensagem de João Batista, a mensagem pregada por Cristo. Em Lucas aqui, 11, né, nós vemos que após as palavras contundentes de Jesus, os escribas, fariseus, né, eles vão começar a questioná-lo, né, nos versos posteriores, começam a apertá-lo, a provocá-lo. Da mesma forma, João Batista, né, foi questionado pelos líderes religiosos, né, sobre a sua autoridade para batizar, sua identidade. Então, essas passagens aí vão destacar a importância de reconhecer a verdadeira autoridade e identidade de Jesus, bem como a necessidade de verdadeiro arrependimento e um coração contrito. Então, tanto João Batista quanto Jesus confrontam líderes religiosos da sua época pela hipocrisia deles, pela falta do verdadeiro arrependimento, chamando-os a uma verdadeira transformação, que é a transformação interior, a busca genuína por justiça e por amor. E aí, João 1, versos 29 a 31 vão dizer: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, esses versículos vão descrever um encontro aqui significativo entre Jesus e João Batista. No dia seguinte, depois de ter sido interrogado ali pelos líderes, né, João, ele vê Jesus se aproximando e declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa declaração, ela é poderosa, ela revela a missão de Jesus. Ao chamar Jesus ali de Cordeiro de Deus, João Batista ele faz uma conexão com uma imagem de sacrifício de um cordeiro que na tradição judaica era imolado, né? Na antiga aliança, os cordeiros eles eram sacrificados como uma forma de expiação pelos pecados do povo. Então, João aqui, ele vai reconhecer em Jesus aquele que traz a solução definitiva para o problema do pecado. Ele oferece um sacrifício perfeito que remove o pecado de forma completa, de forma abrangente para toda a humanidade, né? Então, essa declaração, ela também indica a missão de Jesus de ser o Salvador do mundo. Jesus veio para redimir a humanidade, trazer reconciliação com Deus, restaurar o relacionamento perdido devido ao pecado, à queda do homem, né? Voltando no Antigo Testamento, para falar um pouquinho mais acerca do Cordeiro, né? Quando é dito lá por Isaac, ele diz o seguinte, Gênesis 22, no capítulo 22, né? Isaac vai dizer que Jesus. Pulei aqui, calma aí. Aqui. Gênesis 22, 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão: Seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Pergunta-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui nesse episódio, Deus vai ordenar a Abraão
que sacrifique seu único filho, Isaque, como um holocausto. Isso parece ser uma exigência terrivelmente o quê? Difícil, pois Isaque era a promessa de Deus para Abraão, a linhagem através da qual as bênçãos e as promessas de Deus seriam cumpridas. Então, quando Isaque percebe que falta um cordeiro para o sacrifício, ele questiona seu pai sobre isso. E a resposta de Abraão é notável. Ela revela sua profunda fé, sua confiança em Deus. Ele afirma que Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Então, aqui em Gênesis 22 e em João 1, ambos possuem uma conexão temática aqui bem interessante, né? Ambos trazem essa perspectiva profética, né? Apontando para o sacrifício de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Em Gênesis 22, vemos Abraão e Isaque se preparando para o sacrifício. Isaque percebe que algo está faltando para o holocausto. Pergunta ao seu pai sobre o cordeiro, cadê o cordeiro? E Abraão responde, não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Então, essa declaração de confiança de Abraão mostra justamente o quê? Que Deus é quem vai prover a solução necessária para o sacrifício. Agora, ao considerar João 1, nós encontramos João Batista identificando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa declaração é feita quando Jesus se aproxima de João Batista lá no Rio Jordão, um pouco antes ali do início do ministério de Cristo. Então, João Batista está fazendo essa conexão com o sacrifício de Abraão, com o cordeiro providenciado por Deus. Então, assim como Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaque no sacrifício de Abraão, ele também providenciou um cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para ser o sacrifício substitutivo pelos pecados agora de toda a humanidade. Lá em Isaque era apenas o exemplo, aqui é a perfeição. Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão e o meio pelo qual o pecado é removido e a reconciliação é firmada com Deus. Então, Abraão, ao confiar em Deus e na sua provisão, demonstrou que é uma fé profunda na promessa do Senhor. Da mesma forma, quando João Batista identifica Jesus como Cordeiro de Deus, ele está reconhecendo e declarando a obra salvífica, né, que Jesus realizará na cruz. Ali já era uma profecia sobre o término, né, a morte na cruz. Então, essa conexão aí vai nos ensinar a confiar na provisão de Deus, a reconhecer Jesus como sacrifício perfeito e suficiente pelos nossos pecados. Então, assim como Deus proveu o cordeiro no passado, ele nos providenciou a solução definitiva para a redenção por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa resposta deve ser de fé, de confiança, aceitando a Jesus como nosso Salvador e colocando a nossa confiança na obra que ele realizou na cruz. E o que é que podemos concluir e aplicar, né, desse estudo de hoje? João 1, dos versos 15 a 31, então, ele descreve a introdução de Jesus, ou seja, o testemunho de João Batista, a revelação da identidade, da missão de Jesus como Messias prometido. Então, esses versículos vão nos fornecer o quê? Insights ali importantes sobre a natureza de Jesus, o papel de João Batista como precursor e a importância de reconhecer e receber Jesus como Filho de Deus. E aí nós podemos destacar algumas conclusões aí desses versículos. Primeiro, podemos falar da superioridade de Jesus. Né? João Batista afirma que Jesus é aquele que vem depois de mim, mas é antes de mim. Ou seja, isso indica que Jesus é preeminente, pré-existente, superior a João Batista, mesmo que tenha vindo depois dele cronologicamente. Essa afirmação ressalta a divindade, a eternidade de Jesus. Segunda conclusão que nós podemos ter sobre a revelação da graça e a verdade. João Batista declara que Jesus está cheio de graça e verdade. Isso significa que Jesus é a encarnação da graça de Deus, oferecendo salvação, perdão aos pecados. E também a personificação da verdade divina, revelando o caráter e a vontade de Deus de maneira perfeita em se revelar, né? O verbo se fez carne. É dessa forma que ele se revela para nós. Terceira conclusão é sobre o próprio testemunho de João Batista. João Batista ele é apresentado como uma testemunha confiável de Jesus. O propósito era dar testemunho da luz para que todos crescem. Então sua missão era preparar o caminho para o Messias e apontar as pessoas para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A quarta conclusão é o convite.
convite para crermos em Jesus. João Batista nos convida para sermos pessoas a crerem em Jesus, a receberem a salvação que ele oferece. Então, ele reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus e encoraja a todos a colocarem sua fé nele como Salvador. E a aplicação desses versículos para nós é que ela nos desafiam a reconhecer essa identidade, a missão de Jesus, colocar nossa fé nele como Salvador, a segui-lo como discípulos. Devemos responder ao convite, responder positivamente ao convite ali de João Batista para crer em Jesus, receber a graça, a verdade e a salvação que Cristo nos oferece. Além disso, esses versículos vão nos encorajar a testemunhar de Jesus, assim como João Batista fez. Devemos, portanto, proclamar a luz de Jesus, a convidar a outras pessoas a se aproximarem dele para encontrar o quê? Perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. E a palavra de Deus, lá em Mateus 10:8, declara: de graça recebestes, de graça dai. Então, o princípio fundamental para o ministério do cristão que Jesus nos ensina é que os discípulos não devem fazer uso de dons, de poderes espirituais para obter ganhos pessoais ou lucros materiais. Em vez disso, devemos servir humildemente e abençoar sem esperar recompensas materiais em troca. Por isso, devemos ir pregar o verdadeiro evangelho, que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Aqui eu acabo, então, o estudo de hoje. Algum de vocês aí ficou com alguma dúvida? Amém, meu filho. Lindo estudo. A palavra de Deus sempre nos surpreende, mesmo ouvindo, sempre lendo e os evangelhos, mas ela é viva. Então, ela sempre nos passa uma mensagem nova, né? Não tem velha, é sempre nova as mensagens. É isso aí. Pois é, e que você continue sendo usado aí como João Batista foi usado para anunciar o Senhor Jesus, assim você também seja usado por Cristo para passar para aqueles que precisam ouvir e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém, isso mesmo. Devemos apenas ser instrumentos aí na mão do Senhor. Verdade. Quanto à gravação, deixa eu concluí-la aqui.